Olá, bandunzinho preguiçoso, bem-vindo a mais um LES, a sua lição da Escola Sabatina em áudio. Primeiro trimestre de 2016, Rebelião e Redenção é o tema. Hoje é... Calendário Amolan de forma hoje segunda-feira, dia 29 de fevereiro. Estamos na lição 10 e temos nosso verso para memorizar. Quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vida. 1 Coríntios 15, 54. A Igreja de Cristo, débil e defeituosa, como possa ser, é o único objeto sobre a terra que ele confere sua suprema atenção. Isso está escrito nos Lugares Celestiais, página 284. Em nenhum lugar essa clássica declaração de Ellen White é mais bem ilustrada do que na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Em 1 Coríntios 3, Paulo comparou a igreja a uma lavoura na qual trabalham diferentes pessoas. Uma delas planta semente, outra rega, mas o próprio Deus é o responsável pelo seu crescimento e amadurecimento. Paulo continuou seu pensamento descrevendo a igreja como um edifício. Alguém lança o fundamento, depois vários outros constroem sobre ele. Pelo fato que o fundamento não é outro senão Cristo, os que vêm depois precisam ter cuidado com o material que usam. O juízo vindouro distinguirá se os materiais de construção usados foram bons ou foram de qualidade inferior. Vamos ler agora 1 Coríntios 3, de 12 a 15, e vamos comparar também com Mateus 7, 24 a 27, e quais são as duas coisas que revelam de que lado desse conflito nós estamos? Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Mateus 7, 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Bem, comparando os dois versos, a gente tem os dois textos, digamos assim, o de Coríntios com o de Mateus, a gente tem ali em Coríntios falando que a gente tem que tomar cuidado com o material que a gente usa, porque quando vier o dia, o fogo vai provar da nossa edificação, e aquele que subsistir será aquele realmente que receberá o galardão. E em Mateus já está falando ali que, de novo, a parábola do construir sobre a rocha, né? De novo é a mesma coisa, só que no caso a rocha é Cristo, então você tem que construir sobre ele para mostrar que você é sensato, você sabe sobre o que você está construindo. E o que revela como a gente está do lado do grande conflito é o material, né? O material que a gente usa, quer dizer, como a gente constrói o nosso dia a dia, como a gente constrói a nossa vida cristã, baseado em quê? E depois, na época das provações ou quando vierem as dificuldades, se a gente vai subsistir ou não, que é a nossa provação. Agora, vamos refletir nas seguintes palavras. Não sabeis se sois santuário de Deus e que o Espírito habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Isso está em 1 Coríntios 3, 16 e 17. Precisamos notar duas coisas. A primeira é que no contexto estamos falando sobre a igreja e sobre a forma pela qual ela é construída. Não está falando primariamente sobre saúde. Deus não destrói as pessoas que abusam do seu corpo, com más escolhas e estilo de vida. Elas é que se destroem. A segunda coisa é que esses dois versos, a palavra usada é vós, um plural, a referência não é uma pessoa, mas um grupo. Portanto, se alguém faz alguma coisa para destruir a igreja, essa pessoa está em sério problema. Deus está advertindo que ele destruirá a pessoa que tentar destruir a igreja.
É isso aí, pessoal. Com essas advertências, logo assim, que nós tivemos com Paulo, na nossa lição 10, né? Que eu não sei se eu esqueci de falar, o tema é Paulo e a rebelião nessa semana. A gente viu bem como é que ele estava se portando conforme o comportamento da igreja, também mostrando que é o individual de cada irmão, né? Cada irmão tem que ter sua vida cristã de uma forma bem baseada, para ter certeza no que ele está pisando, onde ele está se construindo. E não se esqueça, ano bíblico, Deuteronômios 14 e 15, só 2 capítulos de Deuteronômio para hoje. Tá bom, pessoal? Um bom fim de segunda-feira e até amanhã. Este Lesa foi gravado com Renan Moreira, Fábio Paradella, Vozinha do Google e Ronaldo Salles. distribuição Você Mesmo Ouvinte, uma realização da classe de jovens da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Americanópolis.